Queremos cumprimentar os amados com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória. Enquanto os irmãos estão se conectando, enquanto os irmãos estão entrando nesta live, nós vamos estar ouvindo um louvor. Desde já, os irmãos podem estar convidando outras pessoas e compartilhando. Hoje a live vai ser muito profética. Vai ser uma live onde nós vamos fazer alguns clamores pelas nações, incluindo o Brasil. E eu queria já iniciar com este louvor em espanhol. Esse hino marcou a minha vida ali na Suíça e me faz lembrar alguns países de língua espanhola que passamos: Argentina, Colômbia, Espanha, Andorra. E amamos a língua espanhola, amamos as nações, amamos as vidas. Hoje vai ser muito profético essa live, profeticamente às nações. Pastora Socorro, seja bem-vinda. Missionária Cleusa, Evangelista Sônia, Valmir Santana, sejam bem-vindos. Os queridos já podem ir convidando outras pessoas para participarem e compartilhando também. Glória a Deus. Glória a Deus. Dara, Deus te abençoe, Dara, filha da missionária Elaine. Deus abençoe sua casa, sua vida de uma maneira especial. Diaconisa Daniela, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, o presbítero Renato, toda a sua casa. A sua mãe que está ligada conosco pelo YouTube, ali em São Conrado, Alagoas. Glória a Deus. A live de hoje será uma live profética às nações. As nações são do Senhor Jesus Cristo. Missionária Regina, seja bem-vinda. Pastora Regina, ali da Igreja de Deus Núcleo Bandeirante. Pastora Vilma Souza, seja bem-vinda, nossa amiga. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Maíra, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua bebezinha que nasceu com saúde, graças a Deus. Lícia, filha da pastora Lucinha, ali de Própria, a igreja Fonte de Água Viva. Mauriceia é uma amiga nossa, ali de Peneira, Alagoas, está residindo no Rio de Janeiro. Esses dias ficamos felizes de reencontrar a irmã Mauriceia, uma bênção na mão do Senhor. Os queridos já podem ir convidando outras pessoas e compartilhando. Hoje nós vamos trazer a continuação da mensagem do domingo passado e vai ser uma live profética às nações. Vamos estar orando pelas nações e algumas nações
que esses dias nós estivermos conectados com pessoas de outros lugares e o Espírito Santo nos deu a visão de uma intercessão específica. Até porque hoje também é um dia especial, hoje foi o dia do jejum nacional pela vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. Estivemos também nesse jejum, nessa visão. Deus abençoe a nossa amiga ali da Alemanha, Ângela Constantino. É uma bênção essa missionária do Senhor, cheia da palavra de Deus. De vez em quando estamos orando junto pelo WhatsApp, ela ora por mim, eu oro por ela. E é uma bênção. Deus abençoe. Missionária Ângela Constantino. Seja bem-vinda, missionária Elaine. Dá um abraço no Evangelista Adão. Deus abençoe a sua casa de uma maneira toda especial. Sua família, sua parentela. Os irmãos estão chegando. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na palavra de Deus para depois nós fazer um momento profético às nações como o Espírito Santo colocou em nossos corações para a tarde desse dia. Bom é o Senhor para conosco. Eu vou escolher aqui um fundo musical enquanto os irmãos estão chegando. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na mensagem da palavra do Senhor. E os irmãos têm liberdade de glorificar a Deus, digitando e de deixar também os pedidos de oração. Eu vi que na live do domingo e na live da terça-feira tivemos muitos pedidos de oração, saí curtindo os pedidos de oração e orando e intercedendo durante a semana toda, porque nós estamos em um tempo em que temos que clamar, temos que orar. O tempo é de orar. Precisamos estar cada dia mais ligado na videira verdadeira. Os dias são difíceis, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Irmãos, semana passada nós falamos sobre sementes de honra, princípio da honra. E o Espírito de Deus me incomodou para continuar essa mensagem hoje. E nós vamos falar debaixo do mesmo tema, sementes de honra, princípio da honra, parte 2. Então nós estaremos falando sobre o mesmo tema, mas com uma extensão maior do que foi pregado, ministrado e testemunhado na semana passada. Essa mensagem do domingo passado, ela teve muitos rendimentos espirituais. Pessoas que ouviram a parte 1 no domingo passado, entraram em contato conosco para testemunhar a forma como o Senhor falou com elas e o que elas receberam do Senhor diante da mensagem. Por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus com atenção, porque quando você ouve a palavra de Deus com atenção, o próprio Espírito Santo ministra em você através daquilo que estamos pregando, através daquilo que estamos ministrando. Porque a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É muito importante você ouvir a mensagem, porque através da palavra o Espírito Santo vai se revelar para você e você vai receber o poder de Deus. Seja para uma cura, para uma restauração, para um entendimento espiritual, para uma resposta, seja para um crescimento, seja para um despertamento, seja até mesmo para você receber um milagre, porque a palavra de Deus, ela é miraculosa. Quinta-feira nós tivemos um culto presencial aqui na sede, cheio do poder de Deus.
E eu falei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E para a glória de Deus, tinha 5 pessoas que ainda não eram servos de Deus. Os 4 foram tocados, mas teve um que aceitou Jesus, uma entrega linda. Quem estava no culto viu a forma como aquele jovem homem se entregou para o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então vamos hoje dar continuidade à grande mensagem do Espírito Santo do domingo passado. Amém? Hoje nós vamos ler em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18, versículo 19. Vai ser a grande continuação do que foi ministrado, ensinado e pregado domingo passado. Seja bem-vinda, irmã Zélia. Irmã Zélia é uma amiga nossa de muitos anos. Ela ajudou muito eu e o pastor André aqui na colônia agrícola. Assim que chegamos aqui, reencontrei ela ali no centro de Taguatinga, essa semana que passou. Pastor Danilo, seja bem-vindo. Pastor Danilo está com uma live ao vivo no YouTube da sua esposa, a cantora Farlônia Brasil. Eu e a pastora Raquel assistimos juntos na sexta-feira uma parte da live e uma bênção de Deus. Louvor e adoração. A cantora Farlônia Brasil canta muito bem, canta com unção para a glória de Deus. Édila, seja bem-vinda. Quanto tempo, Édila? Édila é uma bênção em nossas vidas, ali da Igreja Evangélica Deus Vivo. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrar na palavra. Pastor André Santos, nosso vice-presidente, seja bem-vindo. Também o pastor André está com as lives nas sexta-feira pelo Instagram. Às 20 horas está uma bênção, Escola Teológica. E agora o Dica de Pregador, que ele sempre faz um vídeo Dicas de Pregador no Facebook. O Dica de Pregador com o nosso pastor André, vice-presidente, está no YouTube também. Filipenses 4, versículo 15 a seguir. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pastora Cida e pastora Fátima, sejam bem-vindas. Através dessa mensagem do domingo passado, que eu vou continuar hoje, o Espírito Santo colocou no coração da pastora Fátima e da pastora Cida para continuar dando os testemunhos. E na terça-feira a live foi uma bênção. E a live da sexta-feira também foi uma bênção. Porque essa mensagem Sementes de Honra é justamente o que o Evangelho nos ensina. Jesus Cristo disse o quê? Que o semeador saiu a semear. A semente daquele semeador da parábola de Jesus Cristo era a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a maior semente de honra. Quem prega o Evangelho, quem prega a palavra de Deus, está semeando a maior semente de honra, que é a palavra de Deus. Moisés e Vandeci, sejam bem-vindos. Eu queria mandar um abraço para a Vandeci, ela está ligada nos estudos da terça-feira. Eu fiquei sabendo que o Moisés fica explicando para ela algumas coisas que eu falo no estudo das terça-feiras, os estudos escatológicos sobre a grande tribulação. Nós estamos agora no milênio,
Para a glória de Deus, teve muitas pessoas que falou: pastor, estou aprendendo coisa nova sobre o milênio. Então, terça-feira, fique ligado às 20 horas, que vai ser uma benção. Deus abençoe a Ana Clara, filhinha da Vandecino Moisés. Queridos, vamos lá. Sementes de honra, princípio da honra, parte 2. O apóstolo Paulo está testemunhando que a única igreja que comunicou a ele a respeito de dar e receber foi a igreja de Filipos, os filipenses. Verdadeiramente, o apóstolo Paulo ele já tinha em tese essa doutrina da semeadura, porque ele fala dessa doutrina para os coríntios. É aquele famoso versículo, né? Quando Paulo diz: olha, vocês não dêem por necessidade, nem com tristeza, mas vocês deem com alegria. Então, a igreja de Filipe, ela estava alicerçada no ensinamento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou: de graça recebeste, de graça dai. Jesus falou também que melhor coisa é dar do que receber. Ele disse: dai e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, esse assunto da semeadura, de semear, não é só em questão de semear o evangelho, a pregação da palavra, mas é de semear aquilo que a palavra nos ensina. Semear a paz, semear o amor, semear o perdão, semear os nossos dízimos, semear as ofertas, semear as contribuições voluntárias para a obra de Deus. E nesse contexto aqui do apóstolo Paulo, o que ele está ensinando aqui é a semeadura em relação a doações, a ofertas e a contribuições. Ele começa a parabenizar, felicitar a igreja dos filipenses, porque era uma igreja que semeava. E o apóstolo Paulo disse que quando ele estava em Tessalônica, ele recebeu dos filipenses o necessário. E ele agora estava ministrando uma bênção sobre a vida daquela igreja que sabia o que era missões. Sobre a vida daquela igreja que sabia o que era abençoar os apóstolos, a obra missionária, o campo. Aí ele fala bem discreto, bem direto, bem sério e bem sincero. Ele diz: não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, eu não estou falando essas coisas, né, porque eu estou procurando dádivas, ou seja, não é porque eu estou querendo agradar vocês, para vocês continuar me abençoando, não é porque eu quero que vocês fiquem me abençoando, não. É porque eu quero que o fruto aumente na vossa conta. Isso é forte. Ele quer dizer assim: quanto mais vocês ofertarem, quanto mais vocês contribuírem para a obra, quanto mais vocês semearem na obra, aí o fruto vai aumentar na vossa conta. Sabe o que isso quer dizer? Quem abençoa a obra de Deus é abençoado. Eu tenho vivido isso na íntegra. Tem muitas pessoas que têm abençoado a construção da nossa igreja em Aparecida de Goiânia e têm falado para mim que está sendo abençoada. Por quê? Porque eu vou dizer que nem Paulo. Não que eu procure dádivas, mas eu procuro que a vossa conta aumente. Então, para a vossa conta aumentar, você precisa semear. O próprio Jesus disse: ó, dai e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É tremendo, queridos, porque as pessoas que têm semeado, elas têm testemunhado. Nós estamos agora iniciando uma
Construção no Paraná, em 4 Barras. É outra oportunidade de alguém semear. Foi lançado um desafio através da irmã Adecim para conseguir as 2 motos para a pastora Fátima e a pastora Cinda fazerem a obra nos interior. Então, aqueles que vão estar contribuindo, entre em contato conosco pelo meu WhatsApp. Tem pessoas que estão entrando em contato com a irmã Adecim, que são pessoas do conhecimento dela, mas pessoas do nosso conhecimento, entre em contato conosco. Por quê? Porque você vai estar fazendo o que os filipenses estavam fazendo, contribuindo na obra do Senhor. Às vezes a gente vê as pessoas contribuindo para tantas coisas fúteis. Não tem melhor local de você semear, de você contribuir, do que a obra de Deus. Esses dias uma sobrinha minha, filha da minha irmã Márcia, ela disse: tio, eu vou receber um dinheiro, eu posso dar o dízimo na sua igreja? Eu falei: pode, minha filha. E ela depositou o dízimo dela. Queridos, isso aí é visão de reino. Isso aí é visão da obra do Senhor. E às vezes nós não temos noção do quanto é importante nós contribuirmos para a obra de Deus. Na semana passada eu estava trazendo essa mensagem, Sementes de Honra, Princípio da Honra, e Deus tocou no coração de uma obreira nossa, missionária Márcia Oliveira, que Deus abençoe a vida dela poderosamente, a casa dela. E ela disse: pastor, eu vou dar o quarto do bebê. É o berço, cômoda e guarda-roupa. Aí depois ela mandou a foto. Aí eu e minha esposa se alegrou muito, porque isso aí é justamente pessoas que estão semeando na nossa vida, no nosso ministério. Então, com certeza a missionária Márcia está tendo uma grande oportunidade de ter experiências com Deus, porque ela é uma mulher que já tem experiência com Deus. Quando Deus manda, ela faz. Só que quanto mais a gente obedece, mais experiência teremos com Deus. Então eu estou feliz porque já ganhei o quarto do bebê. Glória a Deus. E quem é que faz isso? É o Senhor. É o Senhor quem cuida de nós, porque quem trabalha para Jesus Cristo tem patrão. Eu costumo dizer que eu trabalho na firma mais rica da terra. Quem falava isso era a pastora Fátima. Eu trabalho para Jesus Cristo. E quem trabalha para Jesus tem patrão. Eu tenho um patrão, tenho um pai. E tem um pastor maravilhoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 19: o meu Deus, olha abençoando o povo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos, aqui está a grande bênção daqueles que contribuem no reino, daqueles que contribuem na obra apostólica missionária. A bênção é que o Deus do apóstolo Paulo, o Deus da liderança, o Deus a qual Paulo dizia o meu Deus, que ele tinha comunhão com esse Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Sabe o que é isso? Em cada necessidade da sua vida, Deus vai manifestar a glória dele. Quando Deus manifesta a glória dele, tem cura. Quando a cura chega, você
é liberto de médico, é liberto de receita, de remédio, e a sua necessidade é suprida de uma maneira especial. Quando a glória de Deus chega, a provisão chega. Aleluia, Ele multiplica salário, Ele abre porta, Ele faz com que a bênção transborde nos vossos celeiros, nas vossas casas. Lacandarábia de Camácia. Deus vai fazer com que a bênção transborde na sua casa. Bendito sereis na cidade, bendito sereis no campo, bendito sereis os vossos animais, bendito sereis o fruto do seu cesto e o pão da sua maçandeira. Aleluia! Tudo que fizerdes prosperará. Quando a glória de Deus chega, a libertação chega. Aí você agora não vai mais ficar com medo do seu filho roubar dentro da sua própria casa para comprar maconha, droga, crack. A libertação chega, Deus liberta seus filhos das drogas e a glória de Deus supre as necessidades. Aleluia! Quando a glória de Deus chega, meu irmão, o cenário é outro. Quando a glória de Deus chega, o devorador que estava ali minando suas finanças, minando seus bens, ele, aleluia, é repreendido. Quando a glória de Deus chega, o cuidado providencial de Deus é manifesto. Eu quero dizer que Deus vai suprir todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. E vale a pena, queridos, vale a pena semear e colher. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11: lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que tudo aquilo que nós semear também ceifaremos. Vale a pena semear o amor, semear a paz, a alegria. Vale a pena semear as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena publicar as bênçãos do Senhor. No Salmos de número 9, o salmista Davi diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. É por isso que nessa tarde eu vou semear as maravilhas, eu vou contar os testemunhos e vamos continuar com os testemunhos de semente de honra em nome de Jesus. Quando eu estava iniciando minha fé em Penedo, Alagoas, a igreja Assembleia de Deus de Penedo foi uma grande semeadora na minha vida. Queridos, eu confesso para vocês que eu peguei uma das melhores escolas dominical que eu já vi. Olha que eu sou uma pessoa que já viajei para muitos lugares. Mas uma das melhores escolas dominical, principalmente naquela época, 96, 97, 98, que eu fiquei 3 anos em Penedo. Em 99 Deus me jogou para Aracaju, Sergipe. Mas uma das melhores escolas dominical que eu já participei foi a Escola Dominical de Penedo, Alagoas. Interessante que a primeira pessoa que me chamou para ir para a igreja foi o meu pai. Uma vez ele olhou para mim e disse: você precisa ir para a igreja. Aquilo ficou dentro de mim. E eu fui. Só que a primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui para a escola dominical. Antes de eu aceitar Jesus, eu fui para a escola dominical 3 vezes. E eu me lembro que quando eu fui para a escola dominical, eu tinha 14 anos. E a primeira aula que eu peguei não foi na classe dos jovens, foi na classe dos adolescentes.
Quem estava ensinando? A única crente do Beco do Hospital, irmã Dolores, tia Dolores, que eu falei na semana passada. E a lição dos adolescentes era sobre missões, falando das nações que não tinham sido evangelizadas, isso em 96. E das nações que tinham dificuldade para o evangelho. E eu me lembro que estava falando sobre Marrocos e outras nações da Ásia. A primeira aula dominical que eu participo falando de missões e de nações. Por isso que eu falei que hoje, depois dessa mensagem, nós vamos fazer algo aqui profético às nações. A live de hoje é profética às nações. E o Espírito Santo falando comigo. Você lembra da sua primeira aula dominical? Você ainda não tinha nem dado o primeiro passo, que era aceitar a Cristo. Você lembra? Eu digo, lembro. Aí ele disse, falava sobre o quê? Aí eu, sobre missões, sobre as nações. Ele falou, por isso que eu te chamei para esse ministério que eu te dei. Fogo para as nações. Então, logo no princípio da minha fé, Deus me mostrou o que era missões e o que era as nações diante da obra do Evangelho de Cristo. E ali o Espírito Santo já foi abrindo minha mente antes de eu aceitar Cristo. Quando foi no terceiro domingo, eu fui para a terceira escola dominical dos adolescentes e à noite aceitei Jesus. Aí quando eu aceitei Jesus eu tinha completado 15 anos. Aí já fui para a sala dos jovens. E foi na sala dos jovens que eu peguei uma grande bagagem. Os professores de Peneda Alagoas, eles eram cheios da palavra. Agora tinha uma estratégia ali. Sabe qual era a estratégia? Dia de sábado tinha escola dos professores na sede. E todos os sábados, todos os professores da sede de todas as congregações de Peneda Alagoas iam para a escola dos professores, porque ali tinha um mestre para ensinar os professores e ali todo mundo já tinha uma linha de revelação na palavra, uma linha pura dentro da Bíblia, para que nenhum professor viesse falar algo fora do estudo ou falar besteira, né, no linguajar popular. E ali eu peguei grandes mestres. E quando eu fui para a classe dos jovens, qual era o assunto? Escatologia. E eu me lembrei que quando eu aceitei Jesus, os meus irmãos e primos, né? Algumas pessoas já conhecem minha história, né? Irmãos e primos. Eles, quando me evangelizavam, eles já falavam para mim sobre a vinda de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre os acontecimentos futuros. E quando eu aceitei Jesus, eu comecei a evangelizar. E eu já evangelizava falando para as pessoas, ó, Jesus vai voltar, se você for ficar vai ter o anticristo, vai ter a grande tribulação. Então, quando eu tive aquelas aulas de escatologia, novo convertido, o Espírito Santo foi fazendo assim na minha mente, ó, abrindo a minha mente. E aquilo ia entrando dentro de mim. E eu comecei a entender escatologia. E tem 23 anos. Melhor dizendo, vai fazer 24 anos no dia 21 de julho agora. Eu faço 24 anos que sirvo a Deus. Então, quase 24 anos que eu estudo escatologia. É por isso que eu dou esses estudos na terça-feira. São uns estudos embasados na palavra, cheio da revelação do Espírito Santo de Deus. Porque alguém semeou escatologia na minha vida. Sementes de honra foram semeadas na minha vida. E eu me lembro que, além de eu congregar na sede, eu congregava no Bairro Vermelho, que era onde ficava a pastora Fátima e a pastora Cinda. E ali eu conheci uns irmãos de fé maravilhosos. Irmã Maria José Mota, conhecida como Irmã Dedé.
irmã Lourdes Grangeiro, irmã Aparecida, irmã Teté, irmã Rosinha, irmã Lucinha, não sei se a irmã Lucinha ainda é viva, irmã Ilza, presbítero João Batista, irmã Antônia, dirigente de círculo de oração, eram os irmãos ali do Barro Vermelho, irmã Cristina, tinha um grupo de jovens abençoado, irmã Neide, que era uma jovem abençoada, duas Simones, irmã Rosicléia, eram jovens abençoados por Deus. E ali, a irmã Maria José Mota, conhecida como irmã Dedé, ela era uma das professoras de escola dominical do Barro Vermelho. E eu me lembro que uma vez a irmã Dedé falando para mim sobre a escola dominical, e ela começou a falar sobre Israel na visão geográfica, teológica, e ela falando, né, que Israel era pequenininho e que até no mapa era como se fosse um olho. Aí ela já saía da teologia e entrava na revelação do Espírito. Aí dizia, por isso que Israel é a menina dos olhos de Deus. E ali a irmã Maria José Mota me falando sobre a nação de Israel, uma explicação que ela me deu sobre a nação de Israel tão linda, que até hoje eu tenho essa explicação, e com o passar dos anos, essa explicação só fez, crescer, porque eu precisava aprender tudo sobre a nação de Israel, para mim entender os textos do Antigo Testamento, para eu poder entender o plano da salvação, porque a salvação veio dos judeus. A semente de Abraão, que é a nação de Israel, através da semente de Abraão, todas as nações da terra iam ser abençoadas. Ou seja, Cristo, que é a semente bendita de Abraão, trouxe a bênção da salvação para todas as nações. Para todas as nações. Então, queridos, é tremendo você reconhecer as sementes de honra na sua vida. A igreja de Penedo da Lagoa semeou muito na minha vida, principalmente os meus irmãos que me evangelizaram, que me discipularam. Eu me lembro que antes de eu aceitar a Cristo, a pastora Fátima, ela trabalhava na casa do meu pai passando ferro, e ela sempre falava que Deus tinha uma obra na minha vida. Claro que eu só vim conhecer ela melhor depois da obra de libertação do meu tio Walter, como eu contei na mensagem da semana passada. Mas eu trabalhava numa loja de videogame da minha irmã Márcia, e tinha umas jovens do Barro Vermelho, eu não era nem crente, era Tassiane e Tassiene. Elas me evangelizaram. Eu me lembro como hoje, eu era muito católico, e eu falei, mas por que vocês não gostam de Maria? E ela começou a me explicar sobre a idolatria, a Tassiene, com uma sabedoria tão grande. Irmão, o quanto aqueles jovens eram calçados no evangelho e sabiam anunciar as boas novas para aqueles que não entendiam. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele me abençoou. No dia que eu dobrei meu joelho para aceitar Jesus Cristo, eu fui liberto. Eu senti um peso sair de dentro de mim e uma alegria que eu só fazia chorar. Eu subi a ladeira do beco do hospital até chegar na minha casa, quando eu saí do culto, leve. Parecia que eu estava flutuando. Por isso que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Verdadeiramente o Senhor é aquele que nos liberta do jugo do pecado, da opressão dos demônios. Porque quando eu estava para ter um encontro com Jesus, eu estava sentindo que eu estava com alguma enfermidade.
Eu sentia muitas dores de barriga, passava muito mal e muitas dores no intestino. E quando eu aceitei Jesus Cristo, eu me lembro que num culto de Santa Ceia, eu senti quando o meu espírito queria sair do corpo e eu vi 2 bolas de fogo verde passando pela igreja sede, de olhos abertos. E eu tinha tido um sonho que Deus ia me arrebatar. E no sonho, eu era arrebatado até a porta dos céus. Eu vi umas carruagens de fogo. E eu sabia que naquele dia o Senhor queria me arrebatar. Mas eu senti tanto medo que eu disse: Senhor, não quero não. Mas eu senti o meu espírito saindo do meu corpo em pleno culto de Santa Ceia, o poder de Deus. E eu vi aquelas bolas de fogo andando pela igreja de olho aberto. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer minhas necessidades fisiológicas, eu coloquei para fora um monte de pedaço de carne podre. Eu sabia que Deus estava me curando, mas eu não sabia de quê. Depois foi que o Espírito Santo falou comigo: eu lhe curei de câncer nos intestinos e lhe dei intestino novo. Alabandaracama-návia. Glória a Deus. Ali Deus estava manifestando o poder dele na minha vida, porque quando você tem um encontro com o Senhor manifesta os sinais, o Senhor manifesta os prodígios, porque está escrito: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Queridos, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Eu me lembro que eu estava num congresso com 2 meses de crente, o congresso de jovens e adolescentes, e eu comecei a sentir uma descarga de eletricidade, um poder. E o meu irmão Júnior chegou no meu ouvido e disse: Jesus quer lhe batizar com o Espírito Santo, dê glória. E eu comecei: glória, 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 glória. E aquela coisa boa. E quanto mais eu dava glória, eu queria dar glória. Aí chegou uma hora que eu disse: não, eu quero esse batismo, eu quero falar essas línguas hoje. Aí eu comecei: venha Espírito Santo, venha. E eu fiquei: vem. Aí daqui a pouco eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu pulava e falava em línguas estranhas. Oh glória! Aí Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Aí foi quando o Senhor enviou os vasos para a libertação de tio Walter, que eu conhecia as 2 gêmeas, minhas mães na fé, Fátima e Cida. E foi quando eu comecei a frequentar o círculo de oração, que elas eram dirigentes pela parte da manhã. Aliás, elas eram dirigentes a partir do meio-dia, porque lá era de 9 a meio-dia, meio-dia até 2, de 2 até 5. Então elas dirigiam de meio-dia até 2. E foi justamente nesse horário de meio-dia até 2 que eu vi o poder de Deus na vida daquelas 2 gêmeas. Eu me lembro que a pastora Cida, ela começou a cantar um hino que diz assim: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Irmãos, eu vi aqueles jovens se levantarem e falar língua estranha, e a pastora Cida fazia assim com as mãos e aqueles jovens começavam a pular. Daqui a pouco uma jovem chamada Rosicleide saiu profetizando para um e para outro. Ela profetizava de olhos abertos, entregando mensagens do Espírito Santo. E daqui a pouco foi um poder tão grande e Deus começou a me dar variedade de línguas. Variedade de línguas estranhas. E daqui a pouco eu ouvia uma voz falando dentro de mim: eu sou fogo e eu estou aqui. Irmão, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus.
E ele dizia: eu sou fogo e eu estou aqui. E era um fogo tão grande, uma unção, um poder tão grande da parte de Deus. E daqui a pouco, aquela voz dentro de mim vinha e tomava a minha boca. Depois eu fiquei sabendo que Deus estava me dando o dom de profecia. Eu não sabia. Aí o Senhor tomava a minha boca e dizia: eu sou fogo e eu estou aqui. E eu começava a pisar no chão. E pisava no chão, e pisava no chão. E o Senhor dizia: eu sou fogo e eu estou aqui. E daqui a pouco eu saí marchando. Mas era uma marcha tão poderosa, tão cheia de unção. E eu falei uma língua que eu nunca mais voltei a falar aquela língua. Só naquele dia. Porque tem mistérios que Deus vai nos usar só numa ocasião. Tem mistérios que Deus vai nos usar só num momento. Hoje em dia, as pessoas ficam envaidecidas com a língua estranha e querem falar em línguas forçado. Meu irmão, coisa boa é quando o Espírito Santo ele traz um mistério, aí você fala com unção, você fala com autoridade, você fala com poder, porque a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falava em outras línguas conforme eles queriam falar? Não, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A gente fala as línguas que o Senhor quer que nós fale. Eu me lembro que quando era de madrugada, o Senhor me mostrava eu falando uma língua. Quando era no culto à noite, Ele me dava aquela língua. E eram línguas que eu não via outras pessoas falarem. Por quê? Porque naquela manhã, naquela consagração, aonde a Fátima e a Cida estavam dirigindo, o Senhor me deu o dom de variedade de línguas. E quem tem o dom de variedade de línguas, fala várias línguas. Eu estou sentindo que Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo através dessas lives. Eu dei o testemunho terça-feira que uma filha minha na fé foi batizada com o Espírito Santo. Eu orando por ela por telefone esses dias. E eu estou sentindo que Jesus Cristo vai batizar com o Espírito Santo através das lives. Você que não é batizado, comece a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Seja quebrantado pelo Espírito Santo, seja quebrantado pelo poder de Deus, aleluia, e sinta o poder de Deus tomando a sua vida, e adore com ousadia, adore com autoridade, e fale novas línguas, porque Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas, da que mas tudo como terra que me te abaçoe. Oh glória, Jesus quer lhe batizar. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele faz, Ele opera, Ele é. Queridos, e naquela manhã, aliás meio-dia, o Senhor me dava dons espirituais. Agora, o que me chamava a atenção era que o horário de meio-dia até 2 era o horário que era para ser mais vazio, porque muitos ficavam em consagração até meio-dia e iam almoçar. Mas era um poder de Deus tão grande ali, naquela congregação, na vida da Fátima, da Cida, que esse horário de meio-dia até 2 era cheio. Por quê? Porque aonde tem a presença de Deus, todo mundo quer estar. O que vale na vida de um obreiro não é o anel de teologia, não é o diploma de presbítero, de pastor, de evangelista, não é a sua posição na sociedade, não é sua condição financeira, não é sua facilidade para aprender outros idiomas. O que vale na vida de um obreiro é a presença do Espírito Santo. É a unção e o poder de Deus. É o que vale na vida de um obreiro.
é a unção e o poder de Deus. E ali o Senhor foi me chamando para o ministério da oração. A irmã Neide, é outra mãe na fé nossa, ela me chamava para ir orar e a gente tirava 1 hora de oração no joelho, na casa dela. E ali o Senhor ministrava no coração da irmã Neide o que ele ia fazer na minha vida. Ela via Deus me usando no dom de cura, ela via eu pregando, ela via Deus me exaltando. E ela falava com uma segurança tão grande do que Deus mostrava a ela a respeito do que ia fazer na minha vida, que eu sabia que era Deus falando comigo através dela. E Deus foi me chamando para o ministério da oração. E eu lembro que eu comecei a orar na casa de um jovem chamado Alexandro, um grande amigo, um grande irmão em Cristo. E ali a gente orava de meia-noite até 6 da manhã no joelho, de meia-noite até 8 da manhã no joelho. E teve um dia que eu estava orando com o rosto no pó, ele também estava com o rosto no pó. Eu não sei se no corpo ou se no espírito. Eu só sei que eu tirei a cabeça do pó, olhei para ele, o rosto dele estava que nem de um anjo. Aí no outro dia eu falando para ele a visão, aí ele, não, a Bíblia diz que quando olharam para o rosto do Estevão, o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Então, pelas madrugadas, o Senhor foi nos envolvendo nos mistérios. Pelas madrugadas, o Senhor foi falando comigo. Eu vi as irmãs falar no ciclo da oração lá em Penedo, eu ouvi a voz de Deus. E eu tinha ouvido a voz de Deus dentro de mim, na consagração, e Deus me usando em profecia. Mas eu queria ouvir a voz de Deus assim, como ouço alguém falar, de forma audível. E de madrugada na casa do Alexandro, quando eu terminei de orar, que eu deitei no sofá da sala da casa dele, eu senti quando veio aquelas duas mãos e fez tum, e me elevou. Eu sei que eu estava de olho fechado, mas eu sei que eu ultrapassei o telhado. Eu sei que eu fui flutuando para cima. Quando eu estava numa altura muito grande, uma voz disse: eu sou Deus na sua vida. Eu vou te exaltar. Eu vou te dar vitória. Meu espírito voltou para o corpo. Pronto. Aquilo ali, para mim, foi algo que me vacinou a andar debaixo das promessas de Deus. Aí quando Deus abre os olhos, eu tenho um mistério grande, eu vou fazer, eu vou lhe exaltar. Eu já sabia que era Deus confirmando o que Ele me falou pela madrugada. E o Senhor já teve essa experiência outras vezes, pastor? Várias. De vez em quando o Senhor me surpreende, Ele me pega assim e faz eu flutuar e eu ouço a voz dEle. E às vezes Ele me mostra coisas celestiais. Mas tudo isso foram frutos das orações. Foram frutos de oração. Porque era 6, 8 horas de joelho. Eu e o Alexandro. Aí o Senhor começou a levar os vasos dele de Maceió e de outros lugares. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, para Penedo. E quando eles chegavam em Penedo, porque na cidade de Penedo o povo tinha uma resistência com os mistérios de Deus. Era um povo assim que glorificava, que exaltava, cheio do poder de Deus. Mas tinha mistérios que eles não conheciam. E quando chegavam esses vasos,
que tinham uma experiência nos mistérios de Deus. Aí o povo dizia, tem duas gêmeas, né? As gêmeas do fogo, do mistério. Aí esses vaziam tudo procurar as gêmeas. E eu andava lá com Alexandro e com outros jovens também que iam para lá. Aí eu me lembro que uma vez uma irmã amada, irmã Antônia, do Barro Vermelho, ela tinha um sobrinho que morava em Maceió. E esse sobrinho chegou na casa dela com uma missionária de Maceió chamada Fátima e um vaso de Deus, um jovem chamado Alex. E daqui a pouco vem subindo a ladeira lá da Rua Brasília, ao encontro da casa de Fátima e de Cida, essa missionária com esse sobrinho da irmã Antônia e esse jovem Alex. Daqui a pouco a gente olhou assim de longe, olha, vem ali umas pessoas, é vaso de Deus. Aí já estavam atrás das gêmeas. Aí essa mulher de Deus, missionária Fátima, essa mulher, ela tinha um mistério com Deus tão grande que ela disse assim, olha, eu recebi um mistério no monte. Vocês vão olhar nos meus olhos e vocês vão cair nestejado. Não era coisa mística, não, irmão, era experiência do Espírito Santo. Quando eu olhei no olho daquela mulher, eu senti uma anestesia assim, olha, fazendo eu cair. E eu fiquei deitado no chão. E eu ouvia ela. Ela dizia, olha, Deus está trabalhando. E eu fui tentar me levantar e não conseguia. Fui tentar abrir os olhos. Irmão, parecia que tinha colocado super bonding no meu olho. Ela disse, aí ela falando, ele só vai se levantar depois. Deus vai levantar ele depois. Deus está trabalhando. E não é que Deus trabalhou muito na minha vida mesmo. Os mistérios de Deus era para quem crê. Aí depois Deus trazia a irmã Valdice, aí desenrolava e dizia, os meus mistérios é para aqueles que me buscam. E Deus me fazendo viver Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, porque é mistério que nós não sabemos mesmo. Coisas grandes e firmes que não sabem. Eu estava vivendo isso. E Deus tem usado a irmã Elza para mim. Irmã Elza é uma profetisa de Penedo. Ela falou, filho, me busque. Me busque porque eu vou lhe mostrar coisas grandes. E ali, através de um vaso, de outro vaso, Deus ia nos revelando os mistérios dele. Aí depois de muito tempo eu vi, né, em fita cassete na época, o pregador Ben Henry pregando com um terno e o povo caindo anestesiado. Só que eu já tinha experimentado aquele mistério através da missionária Fátima de Maceió. E quando o Senhor faz a gente cair anestesiado é porque Ele está trabalhando. Ou Ele está nos curando, ou Ele está trabalhando no nosso interior, na nossa vida espiritual. Mas, irmão, tudo que Deus faz é com propósito. Eu sei que eu só ia recebendo de Deus e aprendendo. E ali o Senhor começou a nos ensinar. Eu me lembro que eu saí para evangelizar com os meus irmãos, presbítero Júnior, ele está ali hoje em Nossa Senhora das Dores, Sergipe, e o meu irmão Everton. A gente saiu do São Gabriel, que é uma entrada de Penedo quando você vem de Maceió. Nós saímos do São Gabriel até o centro de Penedo, entregando folheto e evangelizando. Aí eu fui dar um folheto para um homem. Eu estava com 2 meses de crente nesse dia aí. Aí o homem disse assim, não quero não, porque eu fumo. Aí Deus abriu a minha boca e eu falei assim, mas Jesus liberta do cigarro também. Aí o homem aceitou o folheto. Aí os meus primos disseram, nossa, Deus lhe deu uma sabedoria para falar assim na hora. Porque, irmãos, tem pessoas que dizem, eu não sei pregar.
Ah, eu não consigo fazer a obra de Deus. É porque você ainda não teve disposição. É porque você ainda não disse eis-me aqui. Porque quando você diz eis-me aqui, quando você é disposto a fazer a obra de Deus, Ele lhe capacita, Ele lhe dá palavra, Ele te usa. Aleluia! É só dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se levante hoje e semeie. Você é um semeador. Semeie sementes de honra. Darabacamachandarábia. Glória a Deus. Deus lhe chamou para pregar o Evangelho. E quanto mais você contribui na obra, mais o crédito da sua conta é aumentado. Paulo disse o quê? Não que eu procure dádivas, mas para que o fruto da vossa conta aumente. Então, quanto mais eu contribuo na obra de Deus, mais a minha conta aumenta na unção, no poder, no financeiro, na saúde, nas bênçãos. O Senhor, Ele quer aumentar o fruto da sua conta. Ano passado eu tive uma revelação aqui em Brasília, que o meu telefone tocava, quando eu ia atender, era do céu, e o céu dizia assim: eu estou aumentando o crédito na sua conta. E de lá para cá eu estou vendo Deus me abençoar mais do que eu já era abençoado. Ô glória, faça a obra de Deus, semeie, contribua, porque Deus vai aumentar o fruto da sua conta. Xanarabacamanava, sube como névia. Oh glória! Deus quer te abençoar. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus. Faça a obra, meu irmão. Trabalhe para Deus e Ele trabalha por você. Semeie para o reino e você vai ter colheita de justiça. Paulo disse: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Ou seja, através de Epafrodito ele recebia as contribuições dos filipenses. Aí ele dizia: como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quando você faz algo para a obra de Deus, a primeira pessoa que vai se alegrar é Deus, porque Deus vai receber a sua semente como cheiro de suavidade e como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia! Paulo dizia: olha, Deus está recebendo a contribuição de vocês. Eu mesmo, quando Deus manda eu fazer algo pelo próximo, pela obra, eu sinto que Deus recebeu o que eu fiz. Eu sinto que Deus se agradou. Eu sinto que Deus está se alegrando com a minha atitude no reino dele. Irmãos, não fique de braços cruzados, porque Jesus morreu de braços abertos por você. Não fique calado. Jesus disse que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Isaías disse: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não ficarei detido. Nessa tarde, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu profetizo que o Espírito Santo vai lhe dar uma injeção de missões. O Espírito Santo vai lhe dar uma injeção de amor pelas almas.
O Espírito Santo vai lhe dar uma injeção de se preocupar com o reino de Deus. Tem gente que, ore por mim que eu vou abençoar a obra. Quando é abençoado, só se lembra dele e esquece da obra. Tenha cuidado, abençoe a obra de Deus. O povo de Israel deixou de construir o templo e foi investir nas suas próprias casas estucadas. Aí Deus usa o profeta Ageu dizendo: sabe por quê? Vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Sabe por que o vosso bolso é um saquetel furado? Porque vocês esqueceram da minha casa. A minha casa está deserta. Ei, não esqueça da obra de Deus. Nesse tempo difícil de pandemia, de crise, semeie, faça a obra de Deus. Aleluia, seja útil. Aleluia, dê o dízimo do seu pouco, oferte do seu pouco, porque Deus vai receber como suavidade as narinas dele. Deus vai receber com alegria as tuas primícias. Tai xenebria vassuide como snei. Oh glória! E ali o Senhor me chamando para o evangelismo. Depois eu comecei a pregar em culto a livre. Eu me lembro que eu gostava muito de pregar no culto da penitenciária com a irmã Jerusa, nos cultos no meio da rua. E eu me lembro que eu gostava sempre de pregar quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois eu comecei a pregar dentro da igreja, porque pregar para o pecador é uma coisa e pregar para a igreja é outra coisa. Hoje em dia o Senhor me dá sabedoria para pregar para a igreja e para o pecador ao mesmo tempo. Mas no início eu tive que separar as coisas, eu tive que aprender etapa por etapa, porque o Senhor ele nos ensina e nos levanta. E quando Deus nos levanta é com sabedoria, é com excelência, é com poder, é com unção. Glória a Deus. E eu me lembro que a primeira mensagem que eu preguei dentro da igreja foi num culto de jovens. E foi aquela mensagem que diz: o semeador saiu a semear. Foi a primeira mensagem que eu preguei para a igreja. E cada vez que eu pregava, o Espírito Santo me dava mais. Cada vez que eu ministrava, o Espírito Santo me dava mais. O dom ele tem que ser usado. É que nem uma espada, tem que estar sempre afiando, amolando, afiando. Aí tem crente que começa a pregar, aí a espada fica desamolada, meia cega. Nós temos que estar sempre exercendo os dons do Espírito Santo para que eles sejam harmonizados com a unção, para que eles sejam afiados com a unção de Deus. E eu recebi, aquela ligação do céu na visão que Deus me deu ano passado, dizendo que Deus estava aumentando o meu crédito. Porque, irmão, quanto mais você trabalha para Deus, aí mais você tem de crédito com Deus. Eu achei tremendo. É por isso que a live de hoje é profética às nações. Nós vamos orar por algumas nações em especial e por todas as nações também. Essa semana uma amiga minha, que nós estamos sempre orando por ela, missionária Rebeca, ela está na Índia. Ela disse: pastor, tem uma missionária aqui, que ela já está aqui na Índia há 3 anos. E ela tem feito muito trabalho aqui, ela está aniversariando sábado. Nós podemos fazer uma videochamada para o senhor orar por ela? Eu digo: pode sim. E quando foi na madrugada da sexta para o sábado, Deus me mostrou essa missionária que eu não sabia quem era, em sonhos de madrugada, e me mostrou um propósito, me deu uma revelação. E quando ela fez a videochamada, que eu olhei para ela, a mesma coisa das características espirituais da revelação que eu tive de madrugada. Aí eu já fui passando o rolo de Deus para ela na videochamada,
E ela começou a chorar, a falar em línguas estranhas, e disse que foi o melhor presente que ela tinha recebido, foi aquela chamada, né? Aquela oração. E ali Deus bradou, fez, e eu adotei ela, o esposo dela e a família dela, que estão na Índia há 3 anos, estão fazendo uma obra lá. A obra lá é espinhosa, irmão, na Índia. Lidar com hindu e com muçulmano não é fácil, não. E eu adotei a família dessa missionária, o esposo dela, os filhos, na oração. Depois eu vou passar para o relógio de oração, porque já tem muito tempo que Deus me mostra os países asiáticos. E o primeiro país asiático que eu fui foi Israel. E Deus me mostrou os países asiáticos várias vezes. E eu sei que Deus tem um mistério na Ásia, conosco lá na Ásia. E eu sei que Deus ele já está começando a abrir conexões. Porque Deus é Ele quem abre as portas. É Ele quem faz a conexão. E eu louvo a Deus porque Deus queria que eu orasse por aquela missionária, pela família dela. Porque de madrugada Deus me mostrou. Deus me mostrou. E me mostrou o mistério de Deus na vida dessa missionária. Então é tremenda a forma como o Senhor ele se revela. A forma como o Senhor faz. E a Aline Penedo, o Senhor me ensinou a evangelizar, a pregar para a igreja e a pregar para o pecador. Depois o Senhor levantou uma equipe de jovens, que eu e o Alexandro era como se fossem os líderes dele, no bom sentido assim, né? Porque nós tínhamos nossas lideranças, graças a Deus. E a gente começou a se reunir para orar e jejuar. E ontem eu fiquei feliz de reencontrar Mauricéia. Mauricéia está no Rio de Janeiro como promessa de Deus, do que Deus falou em Penedo naquela época. Né? Tem a Alessandra, que está em São Paulo, Fábio, o Diogo, que era um menino, Deus levantou, está um pastor ali em São Paulo, o Diogo. A nossa filha na fé, irmã Maria, que está lá em Penedo, que é casada com o irmão Bado, são obreiros, dirigentes de obra ali em Penedo. O Alexandro, que está em Aracaju. A Josiane, que era conhecida como Maninha, lá em Penedo, que está casada com o pastor Derneval, e são nossos pastores aqui no Penorte. E Deus começou a juntar esses jovens. A Ana Paula, que está em Aracaju. E eu sei que Deus nos usava para a gente se consagrar. Depois a gente ia para os hospitais evangelizar. Aí começou a obra dentro dos hospitais. Foi coisa tremenda. E eu me lembro que Deus me usava para aqueles jovens e usava eles para mim. E muita coisa que Deus falou entre nós ali, orando, buscando, se consagrando até meio-dia. Eu me lembro que o Fábio era na casa dele, os encontros, as consagrações. A mãe dele e ele estavam numa prova tão grande. E eu me lembro que às vezes depois da consagração era só batata. E a gente comendo batata e falando do mistério e o rolo desenrolando. Irmão, era um poder de Deus. Poder de Deus. E nessa época a pastora Fátima já estava no Chinaré, com a pastora Cinda. E a gente reunia aqueles jovens, pegava uma lancha, irmão, era 2 horas de lancha para chegar no Chinaré. E a gente pegava uma lancha para ir para o Chinaré, levar compras para Fátima e Cinda e para ajudar elas na obra. E eu me lembro que lá no Chinaré os cultos era na frente de uma casinha de taipa com candinheiro. Um obreiro da Assembleia de Deus de Igreja Nova ia com candinheiro. E eu me lembro que era eu pregando e esse obreiro com candinheiro para lá e para cá para poder me iluminar. E a Fátima e a Cida fazendo uma grande obra no Chinaré. E foi salvação de almas, libertação. Foi muita coisa boa que Deus fez. Então tudo isso foi uma forma de eu receber as sementes das pessoas que semearam na minha vida, me ensinando, me ajudando espiritualmente. E também Deus semear, porque eu já me engajei na obra do Senhor, na obra de Deus. Então, queridos, sementes de honra, princípio da honra. Qual é o princípio da honra? A humildade.
Na humildade você se dispõe, na humildade você se encoraja pela graça, na humildade você obedece, na humildade você se submete, na humildade você vence. Como eu expliquei semana passada, diante da honra vai a humildade. Então o princípio da honra é a humildade. Sementes de honra é aquilo que você faz com humildade, é aquilo que você pratica com humildade. Então pregue com humildade, cante com humildade, profetize com humildade, ajude com humildade, que tem pessoas que ajudam e fica assim soberbecendo porque ajudou. Então é fazer tudo com humildade. A diaconisa Dani disse que está lembrando do tempo da prova que ela comia batata lá no interior. É batata doce. Glória a Deus. Então, queridos, sementes de honra é aquilo que você faz com humildade na presença de Deus. Eu vou colocar mais um hino. Eu vou colocar aqui um hino em francês, em memória da Suíça francesa, porque as minhas missões internacionais começou na Suíça francesa. Ali eu tenho um povo santo que eu amo muito demais. Pastor Erlei, Ivana, Gonçala, Márcia, missionária Eronilda. É muita gente. Meus filhos na fé, Jorge, evangelista Jorge, Vânia, Nara, pastora Ana Jacó. É muita gente ali que a gente ama mesmo. Um povo tremendo. E como a live de hoje é profética às nações, então eu vou colocar um hino aqui em francês. Esse hino marcou a minha vida na Suíça em 2010, 2011. E todas as vezes que eu vou, marca. Enquanto esse hino está passando, deixa os pedidos de oração, que daqui a pouco nós vamos falar de algumas nações que Deus colocou no meu coração para nós orar. E vamos orar pelas nações daqui a pouquinho. Glória a Deus. Enquanto isso, deixa os pedidos de oração aí e ouça esse hino em francês. Que Dieu te bénisse. Amém. Vamos orar pela sua vida e família, Diego. Glória a Deus. Núbia Macedo pede oração pela mãe Maria José. Está internada com suspeita de Covid-19. Deus vai dar vitória. Vamos orar, Núbia, em nome de Jesus. Geisa pede oração por ela e pela família. Missionária Claudiane.
por ela e pela família. Missionária Claudiane aniversariou esta semana. Que Deus te abençoe mais e mais, minha querida, cumprindo as promessas dele na sua vida e lhe surpreendendo com presentes do céu. Aleluia. A missionária Josiane, a minha, está recordando do Chinaré. A Josiane nos ajudou muito também nas idas do Chinaré. Grande foi a obra. Vamos estar orando por Rebeca e Laura, filha da irmã Angela Constantino. Lembrando os irmãos que esses pedidos de oração, eu oro por eles nas orações de joelho, viu? Quando eu estou de joelho, eu vou lá, curto os pedidos e coloco na oração, viu? Glória a Deus. Os irmãos que estão recebendo a vitória através das orações podem ir testemunhando, viu? Tem alguns que mandam WhatsApp, liga, testemunha. Então, testemunhe, conte todas as maravilhas de Deus. Semeie a justiça, testemunhando do poder de Deus. É necessário que nós testemunhe do poder de Deus. Continue compartilhando esse vídeo, viu? Para que outras pessoas vejam na sua linha do tempo, seus amigos do Facebook, e continue convidando outras pessoas. Queridos, quando foi essa semana, eu acho que foi na quinta-feira de manhã, eu fui visitar uma família e um jovem que é um filho nosso na fé. Ele estava no Equador, é um jovem missionário. Ele estava lá fazendo um seminário e missões no Equador. E com a pandemia do coronavírus, o governo de lá, deu as passagens para voltarem para o Brasil. Porque lá no Equador, a situação da pandemia estava terrível. As pessoas estavam tendo surto de coronavírus e morrendo, e não tinha lugares nem no cemitério para enterrar e nem nos crematórios. Ele me falando isso quinta-feira, quando eu fui visitá-lo. E as pessoas estavam sendo queimadas na rua, e os outros tinham que ficar dentro de casa com as portas fechadas por causa da fumaça, porque a própria fumaça ia estar trazendo contaminação, do vírus. E ele me contando a situação do Equador. E eu queria orar pelo Equador hoje. E nós temos uma filha na fé, ela está aniversariando hoje, a missionária Ana Maria. Ela está morando em Buenos Aires, Argentina. Ela está ligada direto nas lives, nos áudios, compartilhando com o povo argentino, com o povo brasileiro. E hoje ela está aniversariando. E eu queria parabenizar a missionária Ana Maria, que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, avivamento na sua casa, na vida dos seus filhos, dos seus netos, de toda a sua descendência. Glória a Deus. E a situação da pandemia também na Argentina está ruim. O isolamento lá social voltou, e voltou mais forte. Então eu queria estar orando pela Argentina hoje, um clamor especial pela Argentina. Essa semana eu já tinha colocado no relógio de oração para estar orando pela Argentina. E hoje eu fiquei incumbido de fazer essa oração aqui no Facebook, Essa oração ao vivo pela Argentina. E eu queria estar orando pela Índia, Como eu falei que eu conheci a família de missionários que estão lá há 3 anos. Eles são de Belo Horizonte, da igreja presbiteriana, mas estão na Índia há 3 anos. E a obra lá é espinhosa, é sofrida, irmãos. É tanto que eu não pude nem compartilhar a foto que eles mandaram para mim. Ficou só para mim e para minha esposa ver. Porque lá a perseguição é grande.
Lá eles pregam escondido, evangelizam escondido. Quem aceita Jesus é em oculto, é tudo escondido, né? E eu queria estar orando pela Índia, porque toda vez que eu estou orando pela Índia, eu sinto que Deus vai quebrar barreiras, vai quebrar a força dos muçulmanos, a força da lei religiosa naquele lugar e vai trazer um avivamento. Eu creio num grande avivamento para a glória de Deus. Então, nós vamos estar orando hoje em especial pela Índia, Equador e Argentina. Claro que nós vamos orar por todas as nações, inclusive pelo Brasil. Esses dias uma profetisa de Deus saiu do sul do Brasil, entregou uma profecia para o nosso presidente e ele, muito quebrantado, recebeu a profecia e o Senhor falou que era para ele jejuar pela vida dele. Então hoje foi o dia do jejum nacional pela vida do presidente. Então nós vamos estar orando pelo Brasil. Eu creio que Deus vai dar um cabo a esta pandemia, Deus vai trazer liberação, avivamento e Deus ainda vai realizar propósitos para o arrebatamento da igreja. Nesse momento, nós vamos orar juntos. Eu vou colocar um hino aqui bem baixinho para nós orar juntos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vai ter tanta pessoa que vai chegar para... Glória ao nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em cuja presença nós estamos e nos encontramos, queremos apresentar a nação brasileira, queremos apresentar, meu Deus, as condições a qual o Brasil se encontra. Nós, como igreja, acreditamos que o Senhor está nos preparando para um grande avivamento e para uma grande manifestação do Teu poder para impactar esta nação, trazendo milagres dentro dos problemas que estão surgindo, trazendo respostas e vitórias, e através disso o Seu poder sendo manifestado, e o Teu nome, porque Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Deus desta nação, e o Teu nome sendo glorificado. Meu Deus, queremos apresentar o Equador, entra com providência, meu Deus. Meu Deus, entra com providência na Argentina, Pai Celeste. Meu Deus, toma ainda em Tuas mãos, quebra, Deus, a força religiosa, a força do mal naquela nação. Meu Deus, apresentamos as nações são do Senhor. Meu Deus, os países são do Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, a janela 10x40. Colocamos diante de Ti os países aonde o Evangelho ainda não tem um crescimento, ainda não tem uma força. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder nesses países, liberando Decamaná, Vastene, como Nerebe, a Tua unção para salvar, para curar, para libertar, para resgatar o homem do pecado, para a Tua maravilhosíssima luz. Decamácia, Decmintre, Asté. Deus amado, toma as nações do mundo em Tuas mãos. Meu Deus, abençoe, Pai, as nações aonde, meu Deus, a Covid-19 está alastrando. Meu Deus, que o Senhor visite essas nações, manifestando o Teu poder, repreendendo esta pandemia, esse vírus, repreendendo este mal. Meu Deus e meu Pai, vai curando aqueles que estão infectados,
Tem muitas pessoas que estão nos pedindo oração porque alguém da família está entubado, alguém da família está na UTI, alguém da família está com a Covid, alguém está suspeito da Covid, alguém é da área de risco, alguém, Senhor, já tinha outros problemas e agora está, Senhor, suspeito da Covid. Meu Deus, entra, Pai, nessas vidas e cura e restaura, meu Deus. Vai destruindo esse vírus, cura e restaura essas vidas, opera o milagre da cura, opera o milagre, meu Deus, vai imunizando o teu povo, vai reconstruindo, Pai, as paredes dos pulmões, da garganta, e vai trazendo vida, meu Deus, vai repreendendo, meu Deus, a força deste vírus, meu Senhor da glória. Repreenda toda pestilência, toda enfermidade, toda doença, todo mal, daraba, camanaba, asteme, canto e decomunarábia. Deus vai repreendendo tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Meu Deus, passa uma vassoura de fogo e vai limpando, meu Deus, vai repreendendo as enfermidades do Egito. Repreenda, Deus, as enfermidades do Egito, meu Deus. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e repreendermos toda a força do inimigo e nada nos causar dano algum, meu Deus, que todos os danos do inimigo seja neutralizado, seja repreendido, seja expulso no nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que falaram para mim nos comentários das lives passadas, que querem ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo, derrama do teu poder quando elas estiverem em casa louvando, adorando, glorificando, derrama do teu poder e batize com o Espírito Santo, que elas venham sentir, Pai, a eletricidade, a descarga do Espírito e sentir o poder do Senhor enchendo, em nome de Jesus, enche, meu Deus, enche até transbordar, enche, meu Deus, e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus, em nome de Jesus, teu é o reino, o poder e a glória. Oh Espírito de Deus, tu és santo, meu Deus, tu és maravilhoso para fazer. Enche, meu Senhor da glória, a tua igreja do teu Espírito Santo. Enche a tua igreja, meu Deus, da unção, do poder, da palavra viva, da palavra revelada, para a glória do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Queridos, receba essa palavra nessa tarde. Semeie com honra, semeie com amor, faça a obra de Deus com o coração quebrantado, faça a obra de Deus, espírito, alma e corpo, se entregue ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Bom é Deus para com o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero louvar o Senhor porque este mês é um mês que eu nasci 2 vezes. No dia 10 de julho de 1981 eu nasci da água. Nascimento da mulher. E no dia 21 de julho de 1996 eu nasci do Espírito. Então esse mês eu faço aniversário 2 vezes. Dia 10 de julho faço meu aniversário mesmo. E dia 21 de julho eu faço 24 anos na presença de Deus. Na presença do Senhor. E no dia 10 de julho também faz ano comigo a filha do pastor André, a Daça. A Daça faz aniversário comigo. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Os irmãos continuem orando pela pastora Raquel, minha esposa, por mim, pela IPFN. Continue orando por esse ministério, Fogo para as Nações. Glória a Deus. Para quem não sabe, nós estamos com os cultos presencial na quinta-feira, das 19h30 às 21h, e nos domingos, das 19h30 às 21h, para aqueles que não são da área de risco, né? Então, tá uma benção esse culto presencial e as lives nas terça-feira às 15h, no domingo às 15h e nas terça-feira às 20h. Terça-feira nós vamos falar sobre o milênio parte 2. Irmão, o que tem de gente que tá viajando nas promessas do milênio, navegando com o milênio, vocês não viram nada ainda. Na terça-feira foi só o início. Então, terça-feira agora, nós vamos falar sobre o milênio parte 2. Vai ser muito bom. Então, esteja conectado conosco terça-feira às 20h. Convide outras pessoas para estarem conectados também. E os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, continue divulgando o canal, convide outras pessoas para se inscreverem. E lá no YouTube tem todas as pregações do domingo e todos os estudos escatológicos das terça-feira, desde o início dos estudos até o estudo que estamos dando agora. A missionária Rosiane está falando aí que a Daça está aí, pentecostal, né? Eita, glória! A Daça é benção. Glória a Deus. Queridos, os irmãos da Suíça alemã, que estão mais próximos da Suíça francesa, a minha amiga, a pastora Irley, ela está com um projeto maravilhoso, Sabor de Saudade. Bolo, muitas coisas brasileiras. E eu estou acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook. Então, é muito bom, né? Os brasileiros que estão na Europa e às vezes quer comer uma coisa brasileira. Eu mesmo eu passei muitas vontades de comer coisa brasileira. E a pastora Erlei está com sabor de saudade. E eu vi até o bolo de macaxeira, muito semelhante mesmo ao bolo de macaxeira lá do Nordeste, pela foto. Eu achei bonito porque a pastora Erlei colocou lá, bolo de macaxeira, que aqui em Brasília é aipim, é mandioca. Mas lá no Nordeste mesmo, que a pastora Erlei é do Ceará, é nordestina, eu sou alagoano. Então lá no Nordeste é macaxeira. E quando eu for na Suíça francesa, eu vou lá, no Sabor de Saudade. Então os irmãos podem visitar a página no Instagram e no Facebook, Sabor de Saudade. E quando for na Suíça francesa, vá lá, no Sabor de Saudade. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. E terça-feira, às 20h, estaremos juntos. Eu vou empretar a bênção apostólica em nome de Jesus. Deus abençoe todos os nossos obreiros, todo IPFN. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Queridos, domingo às 15h, na live de domingo, teremos Santa Ceia do Senhor. Domingo, prepare o pão e o vinho para a gente cear online. Amém? Eu creio que essa pandemia vai passar, os cultos vai ficar normal como antes e estaremos presencialmente todos juntos. Em nome de Jesus.